Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo aqui na nossa bancada a fisioterapeuta, gerontologia, mestre em psicologia, a doutora Cristiane Muritiba. Cristiane Muritiba, seja bem-vinda ao nosso programa Saber Viver 60 Mais. Muito obrigada. E desde já agradecemos também. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no seu programa, né? Que traz esses conteúdos importantes para essa fase da vida, né? E que os jovens também possam usufruir e aprender com todo o conteúdo para poder ter um envelhecimento também com maior qualidade, né? Hoje, com mais ainda intensidade, nós vamos fazer leitura do nosso relatório técnico, até porque em respeito à nossa mestre. Então, vamos lá. Doutora Cristiane, como descobrir na prática a ideia de que envelhecer é apenas um sinônimo de perdas biológicas? A gente costuma se olhar mais externamente e o corpo, né? Sim, eu acredito que é muito importante também você começar a olhar as suas experiências, né? O acúmulo de experiências durante a vida, as suas conquistas, seja no âmbito familiar, criou família, os netos, né? O que construiu ao longo dessa caminhada. A questão profissional é muito importante também, né? O que é que você conseguiu construir, além e não ficar focado na aparência física, né? Porque a gente sabe que com o envelhecimento tudo vai alterando, né? Mas assim, comparando com o jovem, por exemplo, tem a questão da beleza física, mas não tem a experiência, né? Não tem a sabedoria. Então, assim, essa questão de a gente tentar focalizar nessas questões subjetivas e de experiência é muito mais rica do que só ficar focando no que está vendo, de fato. E existe uma beleza também no envelhecer, né? Existe uma beleza no envelhecer. E um belo idoso é muito mais belo ainda, né? Com certeza. Então, assim, tentar... Agora, a dificuldade que eu vejo hoje em dia é esse padrão de beleza, né? Que está muito intenso nas redes e na mídia. Isso é muito complicado, eu acho. Mas assim, a gente tem que olhar também para dentro, porque muitas vezes a pessoa que é insatisfeita com a sua aparência, que provavelmente não aceita o envelhecimento desde antes do próprio envelhecimento em si, tem mais problemas, eu acredito, tudo de saúde mental também, né? De aceitação, de frustração, às vezes até depressão, por não aceitar como se está. Se envelhecer, né? Então, Porque a gente estava conversando agora desse instante aqui nos bastidores, a questão da consciência gerontológica, né? Essa consciência que eu nasci, cresci, desenvolvi, e um dia eu vou chegar ao meu fim. E isso tudo é um processo, né? Doutora, como exercitar o aprendizado contínuo? Respeitando o próprio ritmo da pessoa, cada um tem seu ritmo, mas sem deixar o comodismo caminhar junto. Então, como a gente conversou há pouco, né, com um colega aqui, tentar achar uma forma ou alguma coisa que lhe dê prazer, né? Agregar companhias que lhe motivem para fazer algo novo, para tentar adaptar diante da sua situação, seja uma limitação física, por uma artrose do joelho, né, que não dá para correr na praia, mas você pode caminhar. Você pode fazer outras atividades e adaptar isso para o seu dia a dia, né? Eu acho que existem várias formas. Eu estava falando hoje no grupo com os idosos, elas não podem não conseguir fazer as atividades que conseguiram fazer a vida toda, com muita agilidade, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas ela pode dividir as tarefas, né? É o tal ritmo que nós falamos. Entrar no ritmo, respeitar o ritmo e respeitar o próprio corpo, porque às vezes o que eu vejo é muitas frustrações dessas pessoas de ser tanto cobrada, né, durante a vida toda, daquela questão mais rígida, né, elas não aceitam. Não conseguir fazer como era antes. Doutora, esquecer difícil, que eu tenho biologicamente 70 anos e tá com o lema de dizer, eu tenho 70, mas tenho cabeça de 20. O melhor é você que tenha mesmo 70 e uma cabeça de 70, porque a cabeça de 70 hoje é uma cabeça mesmo, né? Mais centrada, né? Mais centrada, né? Mais centrada.
Doutora, de que maneira adaptar as atividades do ritmo individual da pessoa prova que o rigor mental e a leveza caminham juntas, de mão dadas? Então, lógico que tudo vai depender, né, da história de vida de cada um, de como ela lida com isso, mas é importante, por exemplo, se você está num grupo de idosos, né, que tem uma estruturação de atividades, aquela disciplina, apesar de cada um ser um indivíduo diferente, cada um tentar fazer da sua melhor forma no seu ritmo, mas mantendo aquela rigidez, digamos assim, da atividade, porque assim, aos poucos aquilo vai favorecer para ela também. Se ela não consegue hoje, mas amanhã ela pode conseguir. E acompanhando assim, os outros, né? Assim, e seguindo o exemplo dos outros também, né? Seguir exemplo não é seguir a mesma regras, exatamente. Né? Porque o que pode ser, vamos dizer, um grau de intensidade que sirva para mim, talvez não sirva para outra pessoa mais jovem ou até da mesma idade, sim, né? Sim. Eu estava agora no grupo, aí uma senhora que tem problema no joelho não estava conseguindo fazer, digamos, a abdução da perna igual a outra que não tinha. E ela tentando se esforçar, eu disse, não, a senhora faz no seu ritmo. Depois a senhora vai conseguir, mas hoje a senhora faz dentro do seu limite mesmo. E isso acaba, essa questão da leveza, né? E traz a questão da leveza, o acolhimento, a escuta, a observação daquela pessoa individual, né? E você acaba tornando um momento mais agradável, mais assertivo e assim, mais para o dela continuar. E precisa ser uma mestre em psicologia. que a doutora é mestre também em psicologia, que ela estava me falando, que teve de estudar, conhecer a psicologia para ter esse envolvimento melhor com a questão, mais profundo com a questão do envelhecimento. Porque o envelhecimento, já explicamos aqui, tem 3 pilares importantíssimos: cabeça, mente e corpo. Né, doutor? É verdade. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Por que o autocuidado sênior, ou seja, o autocuidado, né, de pessoas idosas, precisa passar obrigatoriamente pelo movimento do corpo e não apenas pela teoria? Isso é bem importante, né? Só ouvir falar Exatamente. e não fazer é complicado. É aquela questão, o movimento é quem faz com que a pessoa ande, né? Que faça as coisas. Você ter o conhecimento, eu sei que eu preciso caminhar, eu sei que eu preciso fazer musculação. E não fazer, um dia o corpo vai cobrar. Então, assim, eu sempre digo, uma coisa muito simples, sentar e levantar da cadeira. Se eu perco esse movimento, eu fico dependente do outro para as atividades básicas. De levantar da cama, levantar do sanitário, sentar no sanitário, sentar na cadeira para almoçar, sentar no carro. Então, se é um movimento simples, né, habitual, que eu sempre tenho com meus pacientes, que que eu não abro mão, porque quando tem dificuldade, você começa a depender do outro. E levantar, eu acho que é o verbo do envelhecimento satisfatório. Você se levanta da cama, se levanta da cadeira. Com certeza. Tudo você se levanta. Isso é muito importante. De levantar. Quando você começa a perder força muscular em membro inferior, que começa a ter essa dificuldade, se não cuidar logo, é sinal de que você vai depender do outro em breve, né? Então tem que estar muito alinhado. É importante a questão do conhecimento também, mas tem que fazer. Vamos mudar um pouquinho agora para o lado mais da psicologia. Como o apego e as pequenas lembranças rituais, apego às coisas, apego ao que a gente estava falando, a crenças, rituais diários, rotinas diárias, podem ensinar o idoso a valorizar sua história e aceitar a sua idade. Isso é muito importante quando a gente, como você falou antes, é o respeito à história de cada um. Sim, sim, sim. Eu acho interessante essa questão, né, do apego à história. Às vezes a pessoa é muito apegada a isso, aquilo. Mas assim, faz parte da história dessa pessoa, né? Então, de repente, algo que ele sempre gosta de fazer, passar para os netos. Por que eu faço assim? Né? Isso aqui eu aprendi com a minha mãe, a sua avó, a sua bisavó, né?
e trazer isso à tona e mostrar assim que alguns ensinamentos que eu vejo hoje dos avós, dos meus avós, enfim, tem tudo a ver, né? Assim, tem muita coisa que bate, apesar de não ser cientificamente, digamos assim, respaldado, mas acredito que essa questão dessa valorização não só do próprio idoso, né? Do outro, do filho, do neto, dessas questões traz melhor autoestima desse idoso também, né? Então, assim, eu acho importante isso. Eu visualizei nas suas redes que você é uma das proprietárias, coordenadora, né? Estou com um projeto novo. Um projeto chamado Somos... É o Fluis. Somos Fluis. É de fluir mesmo? É de fluir mesmo, exatamente. E lá você tem aulas, oficinas de tango, xadrez e outras que você vai nos contar. Mas vamos começar primeiro ao tango. O que é que o tango tem a ver com o envelhecimento? Então, o tango, até saiu uma pesquisa o ano passado, se eu não me engano, sobre a importância do tango na prevenção do envelhecimento cerebral, né? Porque o tango é uma dança que tem muita questão da criatividade, trabalha muita coordenação, o equilíbrio, né? E esse envolvimento com a música, principalmente a condução, o se deixar conduzir, o tango tem muito de se deixar conduzir pelo parceiro, né? Há uma sutileza, né? E tem muito, se você tem muita relação com o envelhecimento, porque chega uma fase da vida você tem que se deixar conduzir um pouco também, né? Dependendo da fase que você esteja no envelhecimento, é importante você abrir mão de algumas coisas, né? Por exemplo, chega um momento que você não consegue dirigir, não porque você não consegue, mas assim, que a audição já não está, o reflexo já não está 100%, a audição, então assim, é importante você também ter essa flexibilização mental para poder ir seguindo a vida no ritmo que a vida vai lidando, entendeu? E é essa relação. O nosso programa, né, a gente, como você falou, né, o Fluis, a gente deu uma ideia, eu e o meu esposo, de unir nossas habilidades, na verdade ele quem dá aula, e eu como fisioterapeuta, eu vejo a parte mais do controle motor, do equilíbrio, da coordenação. Quando ele está dançando, você fica lá olhando, né? Não, e até para trabalhar, porque a ideia nossa não é trabalhar o tango como performance, entendeu? Mas trabalhar o corpo e mente, pensando essa questão do corpo e mente, trabalhar equilíbrio, coordenação, controle motor, associado à memória, criatividade, atenção, entendeu? É nessa ideia a nossa proposta. Qualquer dia desse, quando tiver um evento aí, que eu sempre levo os meus eventos, aí vou chamar, vou convidar, né? Como é que é o nome dele? Acho. Então... Acho, já está convidado. Ele está aqui com a gente, viu? Acho, você já está convidado para fazer uma apresentação, né? Mostrar essa sutileza. Eu acho lindo o tango, como você diz. São ensinamentos, qualquer dança, mas a gente está falando em dança, mas também eu sei que tem um xadrez. O xadrez aí é retado, a disciplina é muito e o xadrez. Essa parte também é ele que, no caso, como ele era professor de xadrez, né? Professor de xadrez, era no Toronto, agora aqui. E o xadrez, para o idoso, é muito interessante porque mexe muito com as funções executivas do cérebro, né? Que é a parte... É o cognitivo? É a parte pré-frontal, que é responsável por tomadas de decisão, planejamento de ações, atenção, controle inibitório, por exemplo. E isso tem a relação totalmente com o dia a dia da nossa vida, né? Para a gente tomar uma decisão, a gente precisa pensar, né? Parar, analisar, antever as consequências da nossa decisão. E isso é um exercício que a gente pode trabalhar no xadrez, né? Porque você vai fazer uma jogada de xadrez, você tem que parar, analisar todas as possibilidades, ver qual é a melhor estratégia, né? E isso é muito interessante, trabalhar muito a parte cognitiva, né? Eu estava lendo ontem, foi uma questão dos desafios. E a gente vê desafios como uma disputa. Sim. E o xadrez não traz essa questão de disputa, né? Não. De disputa, né? Aí se trabalha bem. Mas
para o idoso, o processo é de aprendizagem ao xadrez e depois o desenvolvimento. Na verdade, é o aprendizado do xadrez em si, né? Uhum. E tentando Porque correlacionar. desbloqueia, né, também, a aprendizagem. Né? Que por ser uma atividade nova, né? E precisa de muita atenção. Você primeiro precisa aprender os movimentos de cada peça, né? Tem todo um passo a passo, né? E aí, tentar sempre relacionar isso com o seu dia a dia, né? Trazer a reflexão de como eu posso usar isso para melhorar as minhas atitudes, as minhas tomadas de decisão, né? Esses destaques do xadrez e do tango são assim, não são coisas novas, mas não são coisas habituais, tradicionais. Sim, né? sim. São tradicionais. Mas o aprender uma segunda língua, que você também Sim. oferece, e me diga a importância. Então, hoje a gente já sabe que aprender uma nova língua, assim como dançar e fazer atividades que estimulam o cérebro, é um fator protetivo até para demências, né? Então, assim, aprender uma nova língua traz muita liberdade para os idosos, principalmente para quem gosta de viajar, né? Que agora está crescendo muito a questão do intercâmbio 50 mais, 60 mais, né? As pessoas estão viajando mais sozinhas. E aprender uma língua, principalmente pensando, né, em viagem nessa fase da vida, acho que dá muita liberdade para você ter independência de conseguir minimamente resolver situações no aeroporto, pedir uma comida, né? Isso é muito importante. Quem não tem fica muito limitado ao outro, Não né? precisa se fragilizar e se vulnerabilizar. Com certeza. Né? Você com conhecimento, você explora o mundo. Além de possibilitar conhecimento de outras culturas, né? Outras possibilidades, não ficar restrito só aqui no nosso nicho, né? Então, e a gente tem esse programa de inglês para viagem, por exemplo, que é um dos programas, que é justamente isso, né? Meu esposo, ele é professor, é nativo, canadense, tem experiência de várias culturas, vários países. Então, assim, é um curso não só de inglês só, mas, assim, de conhecimento de outras culturas, né? De outras vivências, né? Uma viagem. É uma viagem, né? Como é possível transformar o cotidiano comum, o cotidiano comum com suas rotinas, em uma experiência constante de descoberta e quebra de anatomia, que a gente vê principalmente o homem idoso. Sim. Aí vem aquela questão, quando ele abre a porta da aposentadoria, ele não tem estratégia. Uhum. Né? E aí fica naquela confusão Que fazer. timidez, né? Confusão. E aí, como é que transformar esse cotidiano numa experiência de descoberta? Porque você precisa se jogar no mundo. Sim, sim. E o mundo está aí, já não é aquele porque até você estava trabalhando. Então, eu acho que isso é um grande desafio que vai depender muito da personalidade de cada um também, né? Tem pessoas que são mais abertas e conseguem visualizar outros prazeres, né? Que não só aquele de, digamos, trabalhar, aquela rotina do trabalho. Então, é muito importante, de repente, conectar com os amigos, né? Que já estão aposentados também, amigos que nunca mais se falam. Tentar fazer grupos de, sei lá, jogar dominó na praia, de fazer uma caminhada em grupos. É muito importante essa questão do grupo, porque você acaba agregando uma motivação, né? Uma motivação, um prazer de conseguir fazer alguma coisa. É diferente eu pegar um idoso, você vai ter que fazer caminhada 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, sozinho. Né? É muito desmotivador. Mas se for com um grupo, a gente vai fazer uma caminhada, depois vai tomar água de coco e a gente fica conversando na praia. É diferente. Isso é a quebra do isolamento, que é um grande vilão com certeza. No envelhecimento idoso. Isso é muito importante, porque o isolamento só traz pensamentos negativos, né? Às vezes a mídia geralmente traz muita coisa que não é construtiva, digamos assim. E aí entra na depressão, fica sem atividade. Assim, é uma cadeia, né? Se a pessoa não tiver cuidado, a coisa piora, só piora. Tente fazer resiliência, Sim. Né? Flexibilidade. Sim, sim. Como mudar novos hábitos diante dessas limitações
que a pessoa vai adquirindo limitações físicas, mentais, esquece até do próprio zelo. Sim, Como sim, fazer? Tem um roteiro, uma dica? Eu acho que é aquilo que a gente falou antes, né, de se respeitar, e é muito importante, dependendo, lógico, da fala, assim, dessa questão do próprio zelo, se for necessário, procurar um profissional, né? Por exemplo, profissional, o terapeuta ocupacional, trabalhar muito com essas questões de rotina, de estruturação de rotina, dos autocuidado, né? Então, é muito importante que, se for sinalizado de alguém perceber essa questão, procurar um profissional para poder organizar isso, que às vezes pode ser uma questão, sei lá, dele, do momento dele, ou ele pode estar começando com um processo de perda cognitiva, então assim, tem que ser avaliado, né? Então não deixar cristalizar, sempre estar flexível aos novos desafios, às novas conquistas, né? Além disso, né? Além disso, sempre estar buscando um desafio para motivar ele a continuar a viver, né? O protagonismo em si. O protagonismo. É bem importante que você seja protagonista nessa fase de vida e não se deixar que as pessoas decidam por você. Com certeza. Né? Isso é muito importante. E eu vejo muito, a mamãe não pode mais fazer isso. E aquela proteção super excessiva limita e acaba acelerando esse processo de declínio cognitivo e físico, né? Por proteção. Superproteção. Uma super proteção. Né? E às vezes até involuntária, né? Sim, sim. Por cuidado, né? Um excesso de zelo até. Mas assim, a gente tem que saber dosar e deixar que ele não tem condições mais físicas de sair sozinho. O que ele quer hoje? Quer comer o quê, né? Deixar que ele escolha também. Até em roupa, às vezes a pessoa, dependendo do idoso com Alzheimer, por exemplo, já não dependendo da fase, não escolhe, mas assim, de repente dá duas opções, vê o que ele vai escolher, mesmo você escolhe, mas dá duas opções para ele escolher, sabe? Quer tomar banho agora? Sabe, tentar minimamente deixar que ele escolha o que ele quer, né? Hoje em dia a gente vê muito a mídia falando sobre narrações sobre família, os discursos oficiais, tudo é família. Quando se fala em perigos de violências, família. Quando se fala em isolamento, família. Tudo descarregam na família. Como é que você vê esse modelo hoje, como você disse, pessoas jovens, pessoas adultas, envelhecendo com seu avô, com sua avó? Como é que você pode justificar, como fisioterapeuta, como psicóloga, mestre em psicologia? Mas desmistificar como assim, como é que você vê nesses aspectos, superproteção, superproteção involuntária, isolamento, o isolamento ainda pior, né? Porque às vezes você protege tanto que isola as pessoas mais velhas dentro de casa. Dentro de casa. Né? É muito complicado. E ainda tem outra questão, que tem idoso cuidando de idoso agora, né? Também essa outra questão. Os filhos, que hoje já são idosos, cuidando de pais idosos dentro de casa, né? Então, seria uma adaptação da família toda, na verdade, né? Nem só do idoso, né? E também tem o olhar para a família, né? Porque tem a sobrecarga do cuidador, do familiar cuidador, né? Então, acho que tem que ser um olhar muito amplo e muito de parceria com toda a família, das gerações. Porque o vínculo também intergeracional, né? E proporcionar atividades intergeracionais é muito interessante e muito prazeroso também. Né? Coloca uma criança pequena, o bisneto, para brincar com a avó, de bola, né? Fazer alguma atividade lúdica que ele possa também, interagir, dentro das capacidades, né? Eles possam interagir. Isso é muito importante, né? Uma pergunta que eu não posso esquecer: a senhora é empreendedora da gerontologia, em gerontologia, e aí o que nós trouxemos foi: o mercado tradicional
ignora o público sênior. O que essa nova geração 60 a mais dita e que a sociedade insiste em nem ouvir, e a senhora já captou. Esse público, né, que eu acredito, na minha percepção, está mudando muito, né, assim, de quando eu me formei para hoje, esses 20 e poucos anos, assim, mudou muito essa percepção do idoso, né, e eu percebo que as mulheres estão estão empreendendo mais, né, tem muitos, eu vejo muitos eventos de empreendedorismo feminino, elas estão se reinventando aos 60 e pouco, e eu acho isso muito legal. Ainda tem muitas resistências, lógico, das instituições, das empresas, né? Que é uma realidade muito, acho, do Brasil, né? No geral, ainda tem muito esse preconceito, apesar de que eu sinto que isso vai mudar, eu acho, porque algumas empresas estão pegando as pessoas com mais experiência para serem conselheiros até, né? Já tem até curso para conselheiro. Já tá mudando um pouco, eu acredito, que é diferente dos países de primeiro mundo, né? Você vê os idosos mais ativos, eles participando, seja como um orientador de por exemplo, numa estação de trem, de estação de metrô, como voluntários, eles são muito mais ativos, né? Então, aqui ainda está caminhando, mas eu acredito numa mudança, entendeu? Até porque, como eu atendo muito acima de 80, então para mim 60 é novo, então não é idoso. Assim, eu acabo nem considerando tanto, né? Então nós vamos ter outro programa com a senhora sobre a parede dos 80, né? Porque a parede dos 80 nós sabemos que é complicada. Mas hoje tem muita gente chegando aos 80 e pouco muito bem, né? Ativos, né? Não é todo mundo, claro. Depende, lógico, das questões socioeconômicas, isso influencia bastante. Mas, no geral, eles estão muito mais ativos, né? Assim, produtivos dentro das suas limitações, né? O que foi que eu não perguntei à senhora que a senhora gostaria de destacar como saber viver 60 a mais? Então, é tudo que a gente conversou, basicamente, né? Não parar de se mexer. Fazer alguma atividade que lhe dê prazer, seja ela qual for. Uma dança, uma caminhada, uma academia, o que for. Isso é importante, se mexer. Trabalhar a questão cognitiva de alguma forma, né? Se necessário, procurar um profissional específico para trabalhar essa questão. Mas exercitar, fazer coisas diferentes no seu dia a dia. Mudar as rotas, né? Para estimular o cérebro. O nosso cérebro ele precisa de mudanças, de coisas diferentes, para ele se sentir estimulado e aprender, para gerar a neuroplasticidade, né? E fazer novas conexões neurais e proteger o cérebro da demência. Então, assim, a gente tem que procurar fazer coisas diferentes no nosso dia a dia. Seja mudar a rota do caminho de casa, seja fazer um prato diferente, seja conhecer amigos novos, fazer uma coisa que nunca fez, ir para o cinema sozinho, e tudo é estímulo. E sair de casa, né? Ter um convívio, conseguir participar de grupos, né? Para ter essa convivência, sair da solidão. E eu acho que isso é o grande segredo, não ficar em casa parado só assistindo televisão. Olha, meu telespectador, com esse segredo, viu você? Segredo da doutora Cristiane Muritiba, nós encerramos mais um Saber Viver 60 a mais. Doutora Cristiane, muito obrigado pelos seus ensinamentos. Muito obrigada pelo convite também. Meu telespectador, até mais e muito obrigado pela sua participação.